Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos da Alma, aquele podcast que nós exploramos as profundezas dos sentimentos e o poder transformador do autoconhecimento, através da leitura do livro A Imensidão dos Sentidos, que nos convida a refletir sobre a nossa jornada interior, promovendo novos padrões de pensamento e comportamento. E prepare-se, que aqui nós teremos mais um novo episódio para fazermos uma viagem espiritual de autoconsciência para nós nos conectarmos mais profundamente com o nosso eu interior. Eu me chamo Erenita Souza, sou terapeuta e estou aqui para ajudar a vocês nesta autorreflexão. No podcast anterior, nós falamos sobre arrogância competitiva. Nós abordamos como a hostilidade dos invejosos em relação aos outros perpetua o desconhecimento de si mesmos. Essa falta de autoconhecimento que mantém as pessoas num falso pedestal de seres geniais, impedindo que reconheçam suas próprias limitações e possibilidades de crescimento. Você que não assistiu o episódio anterior, eu convido para que você possa acessar o nosso podcast Ecos da Alma no YouTube e no Spotify. E eu fico aqui imensamente agradecida a você, seguidor, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, que tem deixado o seu feedback, que tem enviado para mim no privado o quanto que essas palavras que eu trago para vocês, o quanto que essa autorreflexão tem ajudado a você acordar, a sair da caverna, tem ajudado a você a tomar um novo rumo. E eu vou te dizer, esse capítulo que nós estamos entrando agora é só o início do livro. Os degraus só estão começando. Nós temos muito ainda para aprender e avançar. Então, quem não se inscreveu ainda no canal, não perca tempo. Se inscreva para que você possa receber toda semana, todas as quartas-feiras, às 6h29, o nosso episódio do podcast Ecos da Alma, no YouTube e no Spotify. E você pode ouvir indo para o trabalho, tomando seu café da manhã. Você pode ouvir a hora que você quiser. E para quem não assistiu ou ouviu ainda os episódios anteriores, você pode maratonar. Eu tenho depoimentos incríveis sobre isso, de pessoas que maratonaram e já tiraram assim aprendizados extraordinários. E eu me sinto muito presenteada, né? Presenteada, eu digo, pela espiritualidade, por ter me escolhido para apresentar esse trabalho aqui. Porque foi através de um estudo deste livro, A Imensidão dos Sentidos, o livro de Francisco do Espírito Santos Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Em um dos momentos do estudo, eu fui intuída e convidada a criar esse podcast para fazer esse trabalho tão rico,
trazendo o meu conhecimento como terapeuta. Então eu convido você a ficar aqui comigo, para que nós possamos juntos, de mãos dadas, continuarmos nessa jornada. Eu e você. E você pode convidar quantos amigos você quiser. E a gente segurar um na mão do outro, numa corrente do bem, para que possamos fazer um mundo melhor. Essa é a proposta. Porque o nosso mundo, ele começa com a mudança interna. O nosso mundo, ele começa olhando para dentro de nós. O nosso mundo, ele começa olhando para o que está ao nosso redor. O nosso mundo, ele começa olhando para a nossa família. O nosso mundo, ele começa olhando para o nosso trabalho, para as pequenas coisas à nossa volta. Não dá para querer mudar o mundo daquilo que está tão distante, se não conseguimos mudar aquilo que está tão próximo. Então, se você quer realmente mudar o mundo, comece a mudar você. Se você realmente tem o desejo de mudar algo, comece a mudar você. Hoje nós vamos falar de compulsão obsessiva. Começando a leitura do episódio deste livro, ele traz a segunda parte do capítulo 23, item 240 do Livro dos Médiuns. A subjugação corporal vai às vezes mais longe. Pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a vontade que a isso opunha, a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não o estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia. Fecha aspas. Essa é uma parte da introdução para esse capítulo de hoje. Prestem atenção. Compulsão obsessiva, tá? Muitas fichas vai cair. Muitas fichas vai cair. Abre aspas, começando o capítulo de hoje. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Fecha aspas. Muitos indivíduos desvalidos dos conhecidos superiores e transcendentais das leis da vida afirmam que o espiritismo é que gera loucuras e perturbações espirituais. No entanto, ao lermos o Novo Testamento, deparamos com inúmeros casos de assistência e amparo aos problemas obsessivos e, igualmente, no Espiritismo, encontramos o mesmo devotamento altruísta na cura dos atormentados. Porque os princípios codificados por Allan Kardec fazem reviver o cristianismo primitivo. Quando a compulsão é avassaladora, as criaturas criam hábitos ridículos, revelam distorção de comportamento e têm atitudes irracionais como, abre aspas, se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão, fecha aspas. Encontramos no texto em estudo um caso grave de subjugação corporal que gerou um transtorno obsessivo-compulsivo. Na atualidade, as ciências psiquiátricas definem distúrbio obsessivo-compulsivo, DOC,
como um desejo imperioso que cria pensamentos absurdos e embaraçosos, os quais se repetem na mente num ciclo insistente e obstinado. Trata-se de doença aflitiva, associada à ansiedade e a uma ideia invasora e persistente que constrange o indivíduo a manifestar impulsos estranhos ou rituais inexplicáveis que vão desde uma leve interferência até uma incapacitação extrema. Os estudiosos da saúde mental dizem que esse distúrbio de personalidade difere das crendices ou superstições do cotidiano, como não passar por baixo de escadas, evitar cruzar com gatos pretos, fechar guarda-chuvas dentro de casa ou bater na madeira para isolar o mal. Quem nunca fez isso, né? Afirmam que essa obsessão ou compulsão é muito mais frequente do que pensamos, afetando, de certa forma, desde as pessoas mais talentosas e sensíveis até aquelas de vida comum. Asseguram ainda que a maioria dos que sofrem de DOC, distúrbio obsessivo compulsivo, dissimulam seus rituais, escondem suas angústias e evitam falar sobre seu estranho comportamento. Muito profundo isso. Eu quero abrir um parêntese aqui para trazer um pouco desse conhecimento a respeito desse comportamento, né? Porque é fácil julgar aquela pessoa que tem esse comportamento compulsivo, mas você não sabe o que de fato está por trás daquela pessoa. Quais são as angústias, quais são as questões emocionais que essa pessoa sofre. Você não sabe qual é o ambiente que aquela pessoa vive. E que muitas das vezes esse comportamento é uma máscara. E aí ele se torna nessa obsessão, nessa compulsão obsessiva. E quando ele fala aqui dessa compulsão obsessiva, não é espírito obsessor, entende? E quando ele traz aqui da questão desse transtorno, ele fala que isso é uma questão emocional e que a gente precisa buscar ajuda médica, a gente precisa buscar ajuda profissional. Então vamos dar continuidade aqui. O subjugado é impelido a realizar atos ritualísticos originários de pensamentos dominadores e sem sentido, e passam horas e horas gastando seu tempo precioso com trejeitos, gestos, tiques e movimentos intensos, absurdos e repulsivos, e vivendo experiências dramáticas e impressionantes. Quase todos afirmam a mesma coisa. Abre aspas, por mais que me esforce, não consigo evitá-los. Essa geralmente é a fala da pessoa. É compulsivo. A pessoa não sente que está fazendo aquilo, porque é involuntário, é inconsciente. Entre os compulsivos mais frequentes, podemos mencionar os verificadores, aqueles que examinam portas, luzes, gás, fechaduras, 4, 10, 20 ou mais vezes. Outros possuem uma obsessão de exatidão, em que gastam muito tempo produzindo simetrias incessantes e desnecessárias. Essas pessoas, por exemplo, elas demandam muito tempo no trabalho, é muito prolixo, às vezes até procrastinam o resultado daquela demanda, às vezes atrapalham uma equipe no ambiente de trabalho, porque precisa de muita exatidão naquilo que faz. Eu trabalho também muito com pessoas que ocupam o cargo de liderança. Agora imagine um líder com esse comportamento compulsivo. O quanto que ele pode vir prejudicar a sua equipe.
Percebe? Então, é importante buscar ajuda, tá? Continuando, ele diz aqui: muitos são dominados pelo medo de contaminação e pela preocupação desmedida com germes ou doenças que os levam a viver fanaticamente. Lavam as mãos ou banham-se incontáveis vezes, demonstrando nojo superlativo das secreções corporais e apreensão extrema pela sujeira. Desgastam-se em rituais para comer, dificultando os mais simples atos de higiene e bem-estar. Quanto dessas pessoas sofreram no tempo da nossa pandemia? Quantas pessoas sofreram no tempo da pandemia? Quiçá morreram, né? Porque não suportaram tanta pressão psicológica e emocional. Continuando a leitura, fazer com perfeição, ele coloca aí essa fala entre aspas, fazer com perfeição, é a palavra-chave para alguns compulsivos. Colocam os sapatos no chão com proporcionalidade impecável ou fazem o laço deixando as duas pontas do cordão exatamente iguais. Suas atitudes e gestos ultrapassam os limites do bom senso. Vivem uma necessidade obcecada de evitar os espaços entre duas pedras ou as brechas de uma calçada. Acreditam alguns, se pisar na fenda, minha mãe morre. Criança tem muito disso, né? As superstições, as crenças, quantas coisas assim a gente fala bobagem ou ouve, né? Quando criança e pronto, aquilo gravou, chinela virada, varrer os pés não casa, chinela virada, minha mãe morre. E aí são crendices que a pessoa se acostuma, cresce, entende que aquilo não é realidade, mas a crença infantil é maior do que a condição adulta. E aí a gente tem que superar isso para poder sair desse estágio de paralisação dessas crenças. Porque a gente não pode ficar aprisionado em toda a estrutura emocional que foram colocadas em nós quando a nossa infância. Eu estava lendo aqui agora, fazer com perfeição é a palavra-chave para alguns compulsivos. Colocam os sapatos no chão com proporcionalidade impecável ou fazem o laço deixando as duas pontas do cordão exatamente iguais. Uma pessoa nessa condição, eu posso dizer com tranquilidade, como terapeuta, uma pessoa adulta que faz isso é uma pessoa que foi muito cobrada na sua infância, a perfeição. É uma pessoa que teve alguém, o pai, mãe, alguém que tinha muita autoridade sobre ela e ela tinha muito medo diante dessa pessoa. Então, esses medos, eles estão lá. Essas dores, esses sofrimentos, elas estão lá, dentro de si. E isso precisa ser tratado, porque já entrou no trauma. Continuando aqui, ele diz: suas atitudes e gestos ultrapassam os limites do bom senso. Vivem uma necessidade obcecada de evitar os espaços entre duas pedras ou as brechas de uma calçada. Acreditam, se pisar na fenda, minha mãe morre. Sustentam ainda uma alucinada necessidade de entrar e sair pela mesma porta ou subir e descer as escadas várias vezes. Diversos raciocinam assim: tenho que atravessar os batentes desta porta de maneira certa e especial, senão algo maléfico vai acontecer. Quanta superstição, né? E aí a pessoa ela está totalmente aprisionada. Em suma, são inúmeras as obsessões ou compulsões que figuram entre as mais constantes. Necessidades de tocar coisas ou pessoas mais de uma vez.
de engolir a saliva de quando em quando, de arrumar e desarrumar malas e gavetas impecavelmente, medo imaginário de ferir-se, tiques fora de propósito, incontroláveis, entre outros tantos. Os indivíduos com personalidade compulsiva tendem a ser exageradamente moralistas ou extremistas e a não perdoar a si mesmo nem aos outros. E aí eu posso complementar que eles entram também num papel de julgadores, porque eles se sentem julgados, né? Então eles entram nesse papel de julgadores. A seguir, registraremos os possíveis pontos vulneráveis que desencadeiam o DOC e alguns comportamentos internos que as entidades negativas exploram, dando origem às sensações do transtorno obsessivo-compulsivo. Aí é onde está. Quando tem esse comportamento, o que é que acontece? Vêm as entidades negativas e eles se aproveitam e se apoderam também dessa situação, né? Então vamos lá. Capacidade restrita de expressar carinho ou sentimentos de afetividade é uma característica, é um comportamento. Tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de abraçar. Internalização dos impulsos agressivos. A criatura não sabe canalizar essa energia para outras atividades capazes de extravasá-la adequadamente. Hábito do perfeccionismo. A pessoa passa a exigir cada vez mais de si própria até a exaustão, extrapolando seus limites naturais. E entra no pico do estresse, entra na ansiedade, entra às vezes, muitas das vezes na depressão. Por quê? Porque está presa nas dores do passado, está presa nos fantasmas do passado. Incapacidade de renovação, ela tem consciência empedernida e estreita. Qualquer inovação, qualquer ideia ou ação criativa que questione seus conceitos e atitudes é para ela um desafio ameaçador. Ou seja, essa pessoa ela não tem flexibilidade de mudança, ela não aceita mudança. Falta de generosidade com seu tempo, lazer e prazeres. Ela exagera na dedicação ao trabalho. É uma pessoa que é extremamente focada ao trabalho, ou seja, uma pessoa que está realmente doente. Comportamento inflexível. Julga que ceder signifique falta de convicção, por isso não percebe que as pessoas e as coisas não são integralmente corretas ou erradas, nem inteiramente boas ou más. Preocupação. Não encara o momento presente como o tempo de realizar e produzir, vivendo a ansiedade de um futuro imaginário. E aí eu vou complementar aqui uma coisa bem interessante. Pessoas que não conseguem, né, vivem nessa preocupação, elas não conseguem gerir o tempo. Então, assim, como é que nós podemos distribuir o nosso tempo? O passado já passou. Não dá pra gente viver mais o passado, né? Então, assim, tem pessoas que querem estar no passado. E aí elas vivem na depressão. Pessoas que vivem no passado, elas entram na depressão. Então, o passado não existe. O passado já viveu. Não tem como voltar. Então, o que é que a gente traz do passado? Do passado a gente traz crenças, a gente traz aprendizados. A gente traz crenças, a gente traz aprendizados, a gente traz os valores que norteiam o nosso comportamento, mas eles também podem mudar. Crenças podem mudar, aprendizados podem mudar, tá? Então, a gente traz essas situações do passado, mas isso podem mudar. Do passado a gente traz nossa história, mas a gente não pode viver mais o passado. Isso já foi. Presente. Presente, as pessoas que vivem no presente são as pessoas que mais se realizam. Por quê? Porque nós temos que viver 70% do nosso tempo no presente. Se você parou tudo agora para me ouvir, para me assistir, você está entendendo tudo que eu estou falando. E você está conseguindo absorver
E você está conseguindo fazer uma autorreflexão sobre a sua vida. Porque você está aqui comigo. Mas se você estiver me ouvindo e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você não está no presente. Então, 70% a gente tem que viver o presente. Erenita, você disse que o passado não existe. Não deu porcentagem nenhuma, né? Ok. 70% é o presente. E esses 30%? 30% é para você construir, planejar, ter uma visão de futuro. Porque quem não tem visão de futuro não sabe para onde vai. Por que muitas pessoas estão sem destino, desorientadas? Porque elas estão presas no passado. Elas não estão olhando para frente. Elas não conseguem ter uma visão de futuro. Então, quando eu não enxergo o meu futuro, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Então, eu vivo aquilo que chega para mim. Por quê? Porque eu estou olhando para trás. Então, a gente precisa agradecer tudo o que aconteceu na nossa vida, na nossa história e deixar o passado como foi. Tá? Respira. 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 Eu sei que hoje eu estou trazendo muitas informações. Aí dentro deve estar reverberando muitas coisas. Tudo isso é muito intenso, muito profundo. Eu honro e respeito a sua história. Respire profundamente. Solte o ar pela boca. E vá liberando. Todas essas emoções que você está sentindo agora. Vá liberando todas essas emoções, para que você possa ter espaço para olhar para você. Eu vou dar continuidade aqui no livro, na leitura, ok? Se investigássemos a origem e a causa das obsessões, doença da alma, as encontraríamos em nossos pontos fracos e em determinados comportamentos autodestrutivos que, consciente ou inconscientemente, adotamos. Fomos criados numa cultura que nos ensinou que não somos os responsáveis por tudo que estamos passando. Não admitimos que as alegrias e tristezas que experimentamos são a soma de todas as nossas escolhas existenciais. Cada impressão emocional que sentimos foi precedida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. Cada impressão emocional que sentimos foi precedida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. Acolha, observe seus pensamentos. Observe a energia dos ambientes que você frequenta. Observe, observe. A dificuldade que temos em admitir nossas falibilidades é fato que, por si só,
impede a cura que buscamos. Se modificarmos nossos pensamentos e atitudes, isto é, se considerarmos nossas limitações e conflitos, começaremos o processo de sanidade mental. Se considerarmos nossas limitações e conflitos, começaremos o processo de sanidade mental. Acreditamos que as coisas e as pessoas é que nos fazem infelizes, mas isso não é verdade. Somos causa e efeito de nós mesmos. Não existe fatalismo em nossa vida, apenas atração e repulsão, conforme nossa sintonia vibracional. Quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados. Então, meus amigos, amigas, quem domina os seus pensamentos é você. Para isso, é preciso você se conhecer. É preciso você se interpretar e se aceitar. Quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. O espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Os subjugados corporalmente, ou seja, os portadores de distúrbios obsessivo-compulsivos, devem buscar auxílio espírita e psicológico de forma simultânea. E dependendo da gravidade do caso, recorrer também ao tratamento psiquiátrico. Nossa, como isso aqui é importante. Porque não é só um tratamento que é suficiente para todos os casos. Cada caso é um caso. E muitas das vezes, aquela pessoa, ela precisa da ajuda terapêutica. Ela precisa, outras vezes, de um medicamento com o psiquiatra. Porque, às vezes, só olhar também para o caminho espiritual entra numa compulsão. Porque entra numa crença limitante. Continuando. Às vezes, quando se busca somente um deles, o problema costuma retornar. A convalescência espiritual é um processo gradual, mas uma jornada de autoconhecimento do que simplesmente uma almejada destinação. Devemos aprender a não ficar impacientes com as etapas da recuperação, mas entender que a dor, em muitas ocasiões, é o preço da sabedoria. Discernir nosso sofrimento é encontrar seu real valor para a nossa existência. Que tudo esse episódio de hoje, que tudo. Sensacional. Você acabou de ouvir o Ecos da Alma, um convite à transformação espiritual e cognitiva. Esperamos que essa reflexão tenha inspirado sua jornada de autodescoberta. Lembre, meu amigo ou minha amiga, deixe aqui seu comentário sobre o aprendizado deste episódio, pois queremos saber como nosso trabalho está impactando a vida de cada um de vocês. Continue comigo nesta jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Estaremos aqui nos próximos episódios. Lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de você. E além de comentar e curtir, compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos fortalecer essa corrente do bem.
ajudando mais pessoas em sua busca pela autotransformação. Fique conectado para mais episódios. Eu sou Erenita Souza e agradeço a sua companhia. Espero que eu tenha lhe ajudado bastante neste episódio de hoje. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe.